Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para a última aula de bioestimulador, onde eu efetivamente vou mostrar para vocês aonde vocês vão aplicar cada produto. Eu quero que vocês foquem muito nessa aula, que ela é de extrema importância para finalizar tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá pessoal, então pontos de aplicação. Então basicamente, lembrando, eu falei com vocês sobre PLLA, eu falei com vocês sobre hidroxapatita de cálcio e falei com vocês sobre a policaprolactona. Foquem. O PLLA, tirando o Aesthetic Fill, que é PDLLA, ele é um bioestimulador que pode promover volume dependendo de onde você coloca. A hidroxapatita de cálcio e a policaprolactona são volumizadores que podem bioestimular. Isso não é ruim nem bom, tá? São características. Então eu posso fazer um super bioestímulo com Radiesse. Posso fazer um super bioestímulo com Elancê, posso fazer um super bioestímulo com Sculptra, mas eu não posso fazer um super volume com Sculptra, nem com Eleva, tá bom? Agora eu posso promover uma super projeção com a hidroxapatita e com a policaprolactona. Então são produtos ali 2 em 1. Pensa no canivete suíço. Então antigamente esses produtos tinham pouca utilização, era só para pacientes com hipotrofia facial, então era um canivete normal. Hoje eles são canivetes suíços, porque eles têm várias abinhas. Então a abinha de estruturação facial, a abinha de deslocamento facial, a abinha de melhora de qualidade de pele. Quando você vai no Radiesse e no Elancê, você tem mais uma abinha do seu canivete, mas é uma abinha bem afiada, que é uma abinha de projeção. Promove muita projeção. Por que é bem afiada e deve ser usada só por especialistas e pacientes, injetores com muita experiência? Porque não tem reversibilidade. Então, se você projeta, você vai ter essa projeção até ali 1, 2 anos, dependendo do tipo de produto que você usa, até isso voltar naturalmente. Então, não dá para você, quando você quiser, fazer a remoção. Essa que é a grande diferença. Quando eu penso em hidroxapatita de cálcio e policaprolactona, então Elancê e Radiesse, ou Diamond, enfim, ou qualquer outro similar, eu posso fazer tudo que vocês fizeram, que eu mostrei para vocês na aula de preenchedor. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A recomendação é a injeção de pequenos volumes. Então, 0,2, no máximo 0,3, quando eu faço bolos em lugares em contato com o osso, justaperiosteal. Então, não é recomendado, por exemplo, fazer um bolos de Elancê de 0,5. Não, 0,2, 0,3 no máximo, assim, exatamente como o Radiesse, porque são produtos que vão ter essa projeção inicial, vão perder, e aí depois você tem esse volume restabelecido pela nova população celular. Germani, mas é assim mesmo? Perde e volta ao mesmo tamanho? Nada me mostra isso na literatura. Eu tenho uma... Pode ser que isso acontece porque tem uma nova população celular e aí você tem uma produção de colágeno e de ácido hialurônico. Pode chegar próximo ou passar um pouquinho. Matematicamente eu não tenho como falar para vocês o quanto isso vai acontecer. Então, por isso, usem sempre menos, usem sempre pouco. A recomendação, por exemplo, um ângulo de mandíbula, a gente gosta de falar, se você usaria 2 ml de hidroxapatita, 2 ml de ácido hialurônico, use do ácido hialurônico específico para essa região, use menos de Radiesse, de policaprolactona, de Radiesse Elancê, use 50% a menos, 60% a menos, tá? Cada professor, cada empresa tem um sugestionamento, mas tudo isso é baseado em experiência clínica, tá? Não tem nada que mostre uma relação direta entre essas quantidades, tá bom? E não façam em frontal, nariz, lábio, região perorbicular e região peroral. Germani, mas tem frontal sendo feito na Ásia? Tem, mas para aumentos de volume muito consideráveis. E isso não é um padrão nosso, caucasiano, muito pelo contrário, é um padrão completamente mais asiático. Se você quer tratar rugas finas ou rugas estáticas no frontal, você pode usar ácido hialurônico com extrema segurança. Eu já mostrei para vocês, é muito melhor do que efetivamente realizar tanto o Radiesse como a policaprolactona, tá bom? Ah, mas eu faço hidrossecção, vai ficar mais seguro, hiperdiluição. Pessoal, por mais que você dilua o Radiesse, ele é firme ainda e quando você coloca ele em front, você tem riscos, tá? Aí quem vai decidir se vai fazer ou não é você, mas que você tem um baita potencial de problema, tem. Quando eu uso para bioestímulo, agora foca, eu falei como preenchedor, então eu excluí o PLLA. Se eu estava falando da policaprolactona e da hidroxapatita de cálcio, você revisita a aula de preenchedor e tudo aquilo você pode fazer também com Radiesse ou Elancê, mas lembrando em menor quantidade, tá? Quando eu vou para a área de bioestímulo,
Pensa que eu posso tratar lateral de face e meio de face. Sempre com reconstituição ou hidratação de Sculptra e Radiesse ou os dos seus similares. O Sculptra não muda, o Radiesse sempre, a minha sugestão é 1:6. Eu vou fazer retrolinhas nessa área lateral e na área central, sempre retrolinhas de 0,1 a 0,2. Se você optar pelo Radiesse menos diluído, a sua retrolinha tem que ser em uma menor quantidade, porque você tem que colocar uma quantidade pequena de produto para a retrolinha, caso você queira bioestimular. Essa abordagem, ela promove baixo levantamento tecidual, melhora da qualidade de pele e leve volume. Por que leve volume? Porque você está colocando o produto à frente da linha do ligamento. Atrás da linha do ligamento, tração tecidual. Resultado regional, você coloca em cima, tem resultados em terço médio. Quando você coloca à frente da linha do ligamento, você promove alguns volumes. Então você pode volumizar sim seu paciente com Sculptra e pode volumizar sim o seu paciente com Radiesse e com Elancê. Então sempre utilizem essa abordagem meio de face quando você quer ter no seu paciente um pouco de volume. Pacientes que já têm esse volume, você vai evitar. Quando você usa o Elancê, você também deve utilizar uma menor retrolinha ainda, porque não tem capacidade você não pode fazer diluições muito maiores. Reparem na seringa de Elancê, é a única que tem mais graduação. Então você tem que fazer um micro volume e a minha recomendação é com a cânula 25. Vocês vão ver os casos e isso vai ficar didático para vocês no momento que eu mostrar efetivamente as aplicações. Eu posso, e é o que eu mais faço atualmente, realizar esse tipo de abordagem, que é a abordagem em lateral de face. A lateral de face, ela me permite atingir uma gama quase que ilimitada de pacientes, porque eu vou ter o benefício apenas dessa aplicação em relação à tração tecidual e leve melhora de pele, porque eu não tenho volumizações muito acentuadas, porque essa região, por característica, quando você coloca produto aí, dificilmente você volumiza. Então eu tenho um super deslocamento e uma menor volumização e melhora da qualidade de pele também, porque você tem uma melhora generalizada por essa nova chegada de células, não só na região onde você colocou o produto. Então é uma abordagem que eu consigo, mais versátil, que eu consigo colocar ali com maior tranquilidade em vários pacientes sem muito problema. Quando eu penso que eu quero ter um pouco de volume no meio de face, aí eu aborto e coloco a lateral e mais a central, seguindo os mesmos conceitos, Sculptra 0,1 a 0,2, Radiesse hiperdiluído 0,1 a 0,2, quando eu diminuo a hiperdiluição do Radiesse, eu diminuo também minhas retrolinhas, e o Elancê eu faço micro retrolinhas com cânula 25, os outros dois sempre com cânula 22. Então veja a diferença entre a aplicação desses três produtos. Vale ressaltar, reforçando, eu vou mostrar para vocês as aplicações. Terceira possibilidade de tratamento, eu posso utilizar o bolus em região de têmpora. Veja, eu entro com a minha cânula, não com a minha agulha e faço o bolus parado em uma região. Aqui a têmpora a gente sabe que tem um monte de camadas. Você tem uma camada que seria mais segura, que seria a camada interfacial, mas acessar essa camada sem o auxílio do ultrassom é extremamente difícil. E mesmo com o auxílio do ultrassom você tem algumas dificuldades que esbarram no preço do equipamento, no treinamento do injetor e principalmente de quem está fazendo essa injeção guiada com você, da demora de efetuar esse tratamento, de uma série de coisas. Então a minha opção nesse caso específico é colocar só o Sculptra, porque é um produto que eu não vou ter condição de ter prejuízos para o meu paciente, porque ele não tem capacidade nenhuma de obliterar. Aqui já muda muito a quantidade. Ao invés de eu colocar 0,1 ou 0,2 de Sculptra, eu vou colocar 1 a 2 ml. Germani, mas então eu só faço essa agora? Não, é uma aplicação complementar, é uma aplicação adicional. Então eu aumentei a minha área de tratamento. Então, por exemplo, meu paciente vai fazer ácido hialurônico na região do terço médio e eu quero ter um leve deslocamento. Eu posso fazer Sculptra em região de têmpora e região de bolos dentro da linha do cabelo. Deve ser dentro da linha do cabelo. Sempre injeção lenta, injeção com uma baixa velocidade em aperto de êmbolo. Pode ser feito com ácido hialurônico também, mas a quantidade de ácido hialurônico é 0,2 a 0,3, é completamente distinta do Sculptra. Você vai fazer
Eu vou passar as recomendações para o tratamento, mas você faz a massagem do mesmo jeito, é tudo igual. Então é uma aplicação adicional. Você pode, por exemplo, no seu paciente fazer face, pescoço e essa aplicação. Você aumenta o número de frascos, porque você aumentou a quantidade e a área de tratamento. Uma das opções de tratamento também é a aplicação do Sculptra justaperiosteal. Essa aplicação ela é bem antiga, ela é ainda uma sugestão de posicionamento, mas eu acredito fortemente que essa aplicação vai muito provavelmente, com o passar do tempo, atualmente até, se tornar absolutamente obsoleta. Por quê? Quando você pensa em utilizar esse produto em planos mais profundos, próximo ao osso, o objetivo é, claro, de você ter uma melhora em relação a esse coxim profundo e promover, com o passar do tempo, uma nova estruturação. Esse é o objetivo. Mas eu vejo que você poderia estar usando esse produto, beneficiando o seu paciente um pouco mais, utilizando ele em outros locais. A camada profunda, o subcutâneo profundo, ele é carente um pouco de células, tem células, evidente, mas é muito mais complexo você ter uma migração celular. Você tem a maior quantidade de células em derme, então está muito distante, então essa migração, ela com certeza fica um pouco prejudicada e sem nova população celular, você tem uma baixa em relação à produção de colágeno. Outro ponto muito importante e relevante, quando eu coloco esse tipo de produto lá embaixo, o meu objetivo é melhorar esse coxim para promover uma leve estruturação. Quando eu quero fazer isso, o produto correto para isso é o ácido hialurônico. Então você pode tranquilamente utilizar ácido hialurônico ao invés do Sculptra. Então você coloca o Sculptra num tecido onde ele vai se performar bem melhor e o ácido hialurônico num tecido onde ele vai performar bem melhor. Então não vejo sentido para estruturar você colocar o produto lá embaixo. Quando eu quero melhora de qualidade de pele, eu coloco subcutâneo, mais próximo ali das células, evidente. E outro ponto bem que a gente deve prestar atenção é essa abordagem para pacientes mais maduros. O paciente mais maduro, ele tem uma deflação desse coxim profundo. Então, com essa deflação, você tem menos células. Então, na verdade, quando você escolhe utilizar isso em pacientes mais maduros, provavelmente você vai ter menos benefício do que os pacientes mais jovens, que já é baixo o benefício. Outro ponto que a gente observa em literatura, produtos com baixo G', então esse estudo não foi feito com Sculptra, foi feito com outros tipos de produto, mas produtos com baixo G', eles não ficam em planos profundos. No momento da injeção, esses produtos são automaticamente, pela sua consistência, pela sua característica de não possuir um módulo elástico alto, eles não voltam à sua forma original pós uma força, então eles se escoam com facilidade, esses produtos vão para planos mais superiores. Um produto nesse estudo, foi aferido vários produtos com G' diferente, mas o menor G' nesse estudo que aferiu essa volta desse produto para planos mais superficiais, o G' era de 200 e pouco, mais ou menos. O Sculptra tem um G' de 0,23. Então, na verdade, o Sculptra muito provavelmente ele vai para planos mais superficiais. Então, por mais que você queira colocar ele lá, por ele ter essa forma mais líquida e por ter um módulo elástico muito pequeno, ele basicamente vai voltar para planos superficiais. Então, você está colocando num coxim que tem menos células, você está colocando em uma posição um tipo de produto que não vai ficar nessa região e o produto específico para promover projeção é outro. Então eu acredito que hoje você pode continuar fazendo, não é errado fazer, é uma abordagem que existiu, mas eu acredito que com o nosso entendimento anatômico evoluindo e todos esses pontos que eu ilustrei para vocês anteriormente, a aplicação justaperiosteal em pontos, basicamente hoje eu não faço mais e eu não vejo sentido lógico de os injetores continuarem a fazer. Reforço, não é errado fazer, não vai fazer mal para o seu paciente, muito pelo contrário, mas você tira a oportunidade dele ter um ganho em uma região onde esse produto performaria com um pouco mais de capacidade de promover todos os benefícios que o bioestimulador promove. Quando eu falo em hidroxapatita de cálcio ou quando eu falo em policaprolactona, eu estou pensando do mesmo jeito. Só que a policaprolactona não tem nada que faça com que ela mude o seu modo, o seu preparo. Então você injeta ela pura, então você pode injetar em planos profundos. Não tem nenhum tipo de problema. Ela tem um grande potencial de projeção. Aí sim eu vejo que tem sentido. Ela vai agir quando você faz com justaperiosteal como um ácido hialurônico de
alto G' estruturando. E a hidroxapatita de cálcio, desde que você faça sem diluir, eu também vejo sentido. Agora, se você diluir e fazer pontos estruturais, eu não vejo sentido nenhum. Cai basicamente nos mesmos argumentos que eu usei agora com o Sculptra. Então, resumindo, na minha opinião, uma aplicação que com certeza, ao longo do tempo, vai se tornar obsoleta. Finalizando as aplicações, eu posso aplicar em pescoço. Então, lembrando que sempre pescoço, eu vou aumentar a diluição do Sculptra. Como eu faço isso? Lembra? 5, 1 minuto agitando, mais 3. A minha recomendação nesse momento é colocar mais 4 ou mais 3 de água estéreo, para você ter um pouquinho mais de volume. O pescoço tem uma pele bem fininha, isso favorece muito a não formação dos nódulos. Quando eu falo em radiesse, sempre 1:6, e o Elancê tome extremo cuidado, porque aí eu não tenho essa capacidade de diluição. Eu até me arrisco a falar que talvez não seria uma boa indicação fazer em pescoço, tá bom? Sempre em plano subcutâneo é a nossa melhor opção e pensar sempre num approach individualizado. Então eu tenho diferentes tipos de pacientes. Então eu tenho um paciente que eu posso sempre lateralizar, eu tenho aquele paciente que eu posso lateralizar e avançar um pouco dependendo do meu objetivo, e o paciente que é exclusivo lateral. Pensem que eu posso fazer em região de base, de corpo de mandíbula, desde que o paciente não tenha o fat jaws, não tenha aquela queda do coxim nasolabial que vai formando o coxim que a gente coxim tão indesejável, que é aqui próximo da incisura da mandíbula, atrás da região do mento, atrás da região da fenda. Então pensem nisso. Sculptra e mento não tem muito sentido. O mento não sofre tanto um processo de desestruturação, está próximo a uma área de orbicular, então uma área de muito movimento. Geralmente a gente não recomenda. Cada vez mais a atuação do bicho voador está posterior e principalmente superior. Aqui alguns exemplos de pacientes. Então veja essas duas pacientes bem magrinhas. Então basicamente eu tenho uma extensão total de área de tratamento, eu não tenho tanto problema assim. Veja essa paciente muito mais madura do que as pacientes anteriores, mas eu também tenho quase que uma área total de tratamento. Eu vou evitar, por exemplo, essa área onde eu tenho esse começo de desestruturação. Então eu evito essa região, porque essa região eu não quero que aumente volumetricamente, eu não quero que aumente a sua espessura dérmica, porque isso favorece o colapso. Então eu quero regiões laterais, porque o sentido é levar o tecido para a região lateral, não para ter o peso e ir para a região mais anterior. Veja essas duas pacientes também distintas, mas pacientes mais robustas em relação ao terço médio inferior, então eu tenho que tomar cuidado, principalmente as duas têm volume no meio da face e não tem o jaws. Então eu posso fazer essa abordagem evitando aqui a região do jaws. Lembrando, se ela tivesse volume aqui e volume na região do jaws, eu vou só lateralizar a minha aplicação, exatamente como essa paciente agora, que eu só lateralizo. O pertuito é sempre uma área, mas quanto? Pessoal, o pertuito, desde que você atinja essa área de tratamento, você pode fazer o pertuito onde você quiser, divide em quantidades homogêneas e respeite sempre a sua quantidade por retrolinha. Isso vai ficar mais visível nos casos. Essa paciente é um padrão bem mais jovem, mas com o mesmo nível de indicação da paciente anterior. E aqui eu gosto sempre de mostrar as duas, porque as duas têm indicações semelhantes na face e também indicações semelhantes no pescoço, mesmo o pescoço sendo completamente distinto. Uma tem uma capacidade de ter uma melhora frente a uma lipoaspiração e a outra tem uma capacidade de melhora frente a uma cirurgia plástica, porque você tem um nível de flacidez muito acentuado e você não pode jogar ali a responsabilidade de uma sobra de pele tão efetiva só na utilização de bioestimulador. Então não é um substituto, o bioestimulador não substitui a cirurgia, nem a cirurgia substitui o bioestimulador, mas é entender o nível que você pode chegar com esses produtos. Fica aqui que agora eu vou passar alguns casos para vocês de aplicações que vai ilustrar muito e vai ajudar muito vocês a realizarem o procedimento na prática clínica. Na aba dos cursos de casos clínicos, também dentro dos casos clínicos, eu tenho vários procedimentos associados, ácido hialurônico, com o Sculptra, ácido hialurônico, com o Radiesse. Isso também pode facilitar demais o entendimento de vocês da utilização desses produtos. Obrigado, mais uma aula e espero que estejam gostando.